Vamos lá? Em média, existem mais de 30 mil denominações em todo o mundo. E são 14 mil igrejas que são abertas só aqui no Brasil todo ano. Mas a pergunta é, Renan, quais igrejas é a verdadeira igreja de Cristo? Se você quiser acompanhar sobre esse assunto, acompanhe até o final do vídeo. Fala pessoal, tudo na paz? Meu nome é Renan Cândido. E eu sou o Lucas Oliveira. Você está no canal Aliança de Sal. Ó, nem saiu combinado, hein, senhor? Nem foi combinado isso, hein, pessoal? É Renan Cândido. E eu sou o Lucas Oliveira. Eu esqueci, cara. Eu digo pra você, clica aí no joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o maior intuito desse nosso canal é espalhar conhecimento e curiosidades acerca da palavra de Deus, acerca das escrituras sagradas e tudo aquilo que cerca o meio cristão. Portanto, curta, compartilha, comenta, dê sugestões, né, Lucas? Sugestões aí nos comentários sobre algum tema que nós podemos abordar daqui para frente. Então, interaja conosco, tá bom? Curta, compartilha. E agora você vai ver algumas pessoas que opinaram sobre o tema. Por que existem tantas igrejas se há um só Cristo? Por que existem tantos ministérios? Por que existem tantas denominações assim no planeta? Se há um só Deus, se a nossa religião ela é uma religião monoteísta, né? Então, confira aí essas pessoas. Bom, no meu ponto de vista, isso acontece porque a própria Bíblia, ela dá margem a vários tipos de interpretações acerca de um mesmo tema. E não existe estudo de hermenêutica no mundo que comprove que algo na Bíblia está totalmente certo ou errado. Sem contar os cães gulosos que estão por aí apenas para enriquecer do Evangelho, pois existem hoje mais de 30 mil denominações catalogadas evangélicas. A minha opinião é que nada mais é, né, toda essa confusão de igreja, todas essas denominações ou seitas que estão por aí, nada mais é do que fruto da desobediência do homem, né, desobediência do próprio homem, que a maioria deles se rebelam, estão no ministério, se rebela contra o pastor, se rebela contra o ministério, enfim, e sai e cria sua própria denominação. E é sempre um nome diferente, é sempre um nome... Nossa, nada a ver com eu falar. Nome estranho falar. Língua estranha. Hoje são milhares de igrejas que são abertas todos os dias, todos os anos. Parece que em cada esquina que você passa tem uma igreja diferente. Só que qual é o principal motivo? Ou por que é abertas tantas igrejas e por que tem tantas igrejas espalhadas por aí? Não é que seja uma coisa errada, né, Renan? Mas o porquê que tem tantas divergências, tantas igrejas espalhadas por todo o mundo? Hoje em dia, igreja é que nem cardápio, né? Você vê cada uma do seu gosto, cada uma do seu jeito, cada um com os seus usos e costumes. Se você não gosta de um jeito, você muda para outro. Se você não gosta da outra, você muda para que está do lado. É interessante que o principal, talvez seja o principal motivo, é o chamado de Deus. Muitas vezes Deus chama uma pessoa para que ela possa abrir até mesmo um campo missionário numa determinada localização, né? Talvez algum bairro, alguma cidade que não tem igreja. E muitas vezes Deus ele abre, né? Ele levanta essas pessoas para esse chamado, né? Para abrir igrejas, não que Deus esteja preocupado com institucionalização da igreja, com uma igreja. Exatamente, Deus não está preocupado com isso. Mas, através daquela igreja, daquela comunidade, Deus pode fazer ali um processo missionário, evangelístico, e salvar aquelas pessoas daquele bairro, daquela igreja. Mas eu acredito, Renan, que vocês também concordam comigo, que tem alguns motivos de igrejas serem abertas que não é porque Deus enviou, ou porque Deus determinou que a pessoa vá até aquele lugar.
Infelizmente, hoje no meio cristão há muitas visões erradas do cristianismo. Há muitas igrejas, nós não vamos falar nomes aqui para não escandalizar ninguém, mas infelizmente, irmãos e pessoal, tem muitas igrejas hoje que são abertas por visões errôneas sobre o seu próprio querer. Quando o homem quer aproveitar do seu irmão, sobre dinheiro, muitas das vezes o irmão ele saiu com raiva, obrigado de determinado ministério, Renan. Então ele quer abrir o seu próprio para provar que a visão dele é correta. Há inúmeros motivos que são abertas igrejas hoje em dia. Mas qual igreja nós devemos ficar? Qual igreja é a correta, irmão Renan? É interessante que a Bíblia ela vai fazer essa menção não exatamente sobre a igreja correta, mas sobre a religião correta, né? E a Bíblia vai dizer que a religião correta ela é aquela que ajuda os órfãos e as viúvas. Quer dizer, a Bíblia não vai citar em nenhum momento o nome de nenhuma denominação, de nenhuma nomenclatura, não. Mas somente aqueles que, para resumir, se importam com a dor do próximo, com a dor daquele que precisa mais. E é interessante, Lucas, que no meio de toda essa salada de igrejas e ministério, a gente vê muito nome curioso. Sim, muito nome curioso. Muito nome curioso. Às vezes a pessoa acaba até extrapolando aí na Inclusive, pessoal, a gente separou alguns nomes aqui para mostrar para vocês, não como zombaria ou não para falar que a igreja ela não está em Cristo, não está vivendo o cristianismo. É apenas alguma curiosidade de alguns nomes de algumas igrejas que foram abertas ou existem por aí. Eu quero que você acompanhe com a gente e deixe a sua opinião, o que você acha sobre esses nomes aí. É interessante, existe uma igreja chamada Assembleia de Deus Pavio que Fumega. Assembleia de Deus Pavio que Fumega. Confere aí a imagem. Essa imagem aí, pessoal. Essa imagem aí, se eu ver uma igreja dessa aí, eu dou risada, rapaz. Eu entro, mano, na igreja, mano. Eu mesmo. Pavio Fumega lá. Sério, irmãos. Tem uma igreja aqui que chama muita atenção, que a gente separou aqui, que se chama assim, ó, tá na tela aí, ó. Igreja Ore com Moderação. Essa é uma batista não declarada. Não, né? ela é uma batista não declarada. Né? Você pode orar sem estressar. Nada contra os batistas aí, tá? Não. Eu amo os irmãos, já fui na reunião dos batistas. Vocês são uma bênção, viu? Irmãos, ore sem cessar, mas ore com moderação. Ore sem cessar, mas com moderação. É interessante outra aqui. Essa igreja Mocotó com Giló Maná do céu. Misericórdia. Mocotó, irmãos, você quer cajado? Acho que foi minha avó que montou. Irmão, você quer mensagem de cajado, mensagem de pecado, vá na igreja Mocotó com Giló Maná do céu. Mano, eu ia nessa igreja aqui, mano. É mesmo? Eu ia nessa, hoje em dia aí é tanta palhaçada nessa igreja aí, mano, que eu acho que eu seria mesmo nessa igreja aqui. Nossa, eu ia, cara. Irmãos, na cantina da igreja vai ter Mocotó. Né? uma outra igreja, irmãos, que a gente separou para vocês, é essa igreja aqui, ó. Igreja Pentecostal, uma porta para a salvação. Só que acompanha aí na imagem sobre essa igreja. Você está vendo que na imagem tem 3 portas, né? Só que a igreja se chama Uma Porta para a Salvação. Qual das portas? Qual das portas? Qual das portas? Ai, Jesus amado, viu? Misericórdia. A última que nós separamos para vocês aí, tá na imagem também para vocês acompanharem aí, é a Igreja Coice no Capeta. Essa é dos crentes bravos. Essa aí é dos crentes que sai dando voadora. Essa aí dá-lhe e tem muitos outros nomes de várias igrejas com nomes diferentes, com nomes inusitados. Se você gostou desse vídeo, se você quer ver outros nomes de outras igrejas, um vídeo igual a esse vídeo aqui, comente aí embaixo. Deixa aí o seu like, compartilhe, comente aí embaixo aí, eu quero uma continuação, que a gente vai continuar, né, Renan? Sim, com certeza. A gente precisa da interação com vocês, né? Comentem aí, se tiver alguma crítica também, né, Barão, para poder nos ajudar. Comentem aí para nós trazermos o melhor conteúdo para vocês.
E nós vamos estar trazendo para vocês tanto conteúdos mais sérios, como os vídeos passados, tanto também quanto conteúdos mais dinâmicos, mais extrovertidos também, porque... A gente não quer ofender ninguém, né? Exatamente. A gente não está ofendendo ninguém, Sim, irmão. sim. A gente não está ofendendo ninguém. Sim. É só um vídeo mais descontraído para vocês entenderem que existem inúmeras igrejas por aí, tá, irmãos? Sim. Mas eu creio que todas elas, na sua maneira de ser, na sua essência de ser, são igrejas que servem a Jesus de verdade. E qual é a igreja verdadeira de Deus? É a igreja que vive Jesus. Então, viva Jesus que você vai ser a verdadeira igreja. Fechou? Fechou, eu. É nóis que nós.